Boa noite. Mais uma live aqui do Projeto Constelar. Vou esperar o Bruno entrar aqui. Aí, Bruno, me manda, por favor, o pedido para participar da live. E a gente hoje vai falar sobre um tema tão importante, que é relacionamento amoroso. Aqui entrando. Então, vamos só dar uns 2 minutinhos para ele entrar. Aí, olá, Bruno. Boa noite, tudo bom? Deixa eu acertar Boa aqui. Nossa. noite. Mais uma E, live do Projeto Constelar. sim, Tava com mais uma. saudade já, Sim, é um bom momento para a gente trocar, compartilhar e com ter certeza. essa oportunidade de estarmos juntos novamente. Sim, vamos falar hoje do amor, né? O amor, O amor. as nossas relações amorosas. Sim. E como elas sofreram, né? Muitas nessa quarentena. Como ficou tudo muito mais difícil, né? Sim, e é algo que é tão interessante, né? Se eu for perguntar, quando começou isso? Né? Quando começam as nossas relações? Como, de que forma, né? Será que a gente se dá conta, a gente tem essa consciência? Será que elas são por acaso, né? Será que Sim. a gente encontra aquela pessoa por acaso e se apaixona? Ou será que tem um porquê, né? E aqui, gente, quem quiser no decorrer da live fazer perguntas, trazer alguma questão, é legal para a gente poder fazer uma interação. A gente vai trazer algumas coisas sobre o olhar sistêmico, mas a gente está aberto, claro, às dúvidas e perguntas. Mas a primeira coisa que o Bruno acabou de trazer, que é muito importante, é nós não nos relacionamos com quem nós nos relacionamos por acaso. Não. Nós casamos, ou temos o companheiro, ou temos os relacionamentos, todos existem uma razão, né? Nós nos encontramos, somos almas que se encontram porque tem um aprendizado a ser feito juntos. Muitas Sim, vezes esse aprendizado se cumpre e quando ele termina, quando todo esse aprendizado que as duas pessoas tinham para fazer, ele termina, a relação termina e é natural. Mas muitas vezes essa relação termina por outros motivos, né? Então, a gente pode falar um pouquinho hoje sobre os 3 pilares, né? O que que faz, os pilares que fazem com que um relacionamento seja saudável. Então, pelo olhar sistêmico, o primeiro deles é o amor, claro. É aquele sentimento que atrai os dois. Mas um amor, não um amor infantil, um amor adulto, um amor ampliado, que compreende que você e aquela pessoa são diferentes, são fiéis aos sistemas de vocês, mas têm algo juntos que devem olhar, que devem vivenciar, mas esse amor maduro, esse amor sem essas expectativas, né, Bruno? sim, e o mais interessante é perceber em que momento se dá essa conexão, porque normalmente ela acontece a princípio pela atração física. Então, muitas vezes é até a atração sexual que cria essa primeira conexão, mas o aprofundamento vai se dar através da confiança, das trocas. Sim, E o que que nós temos para aprender? Por que que no meio de uma multidão uma pessoa nos chama a atenção? Para algumas pessoas várias, mas uma em específico cria uma conexão e mexe em algo que nós temos internamente. Então, aquele frio na barriga, aquele medo, aquele desejo de querer saber mais, de se aproximar. O quanto que é gostoso esse sentimento de, de querer se descobrir e ser descoberto. sim. Então, é uma fase muito gostosa. Então E, é o primeiro pilar, né? Que aproxima, que é esse exato, amor, sim. que no Uhum. começo não é amor, é uma paixão, é essa Isso. atração, mas que vai se transformando nesse amor que a gente busca que seja ampliado, um amor Uhum. adulto, né? Um amor Sim, maduro. E depois o segundo pilar é o respeito, né? E o sim. que que é o respeito? Que parece meio óbvio, mas o respeito é olhar para essa pessoa e aceitá-la com o pacote completo.
como ela é, né? Aqui que mora, né, a questão difícil, porque muitas vezes nós queremos que ela seja como nós gostaríamos, e ela não é, e nós já sabíamos disso. Mesmo porque esse aprendizado que eu tenho para receber e eu tenho para dar é justamente porque somos diferentes. E eu tenho algo para aprender com o sistema dela e ela tem algo para aprender com o meu. E aí aqui eu quero colocar uma questão para vocês, que eu inclusive pretendo fazer um vídeo esses dias. Como olhar para essa família desse meu marido? Como olhar para minha sogra? Como olhar para o meu sogro, para as minhas cunhadas? Como chegar nessa família, né, Bruno? Porque aí está a fonte de muitas questões nos relacionamentos. Porque se a gente entra da forma errada, a gente já se desalinhou com as leis sistêmicas e aí essa relação fica comprometida. Então, Super. Bruno, se você puder contar como é que a gente deve realmente chegar na família do outro, para que a gente tenha uma chance de ter uma relação mais saudável. Primeiro que quando nós chegamos na família de uma outra pessoa, nós somos os últimos da fila. Então somos o que menos sabemos. Então devemos respeito a todos. Dar um lugar e um reconhecimento a todos. Então, o meu parceiro, a minha parceira, quando eu olho para ela ou quando eu olho para ele, eu tenho que incluir todo o sistema familiar, toda a família junto. Então, quando eu me relaciono com uma pessoa, eu não me relaciono somente com uma pessoa, mas com toda a sua família, todo o seu sistema familiar. E alguém pode dizer, mas minha sogra é horrível, meu sogro é isso, minha sogra é aquilo. Mas, na verdade, os nossos parceiros são continuidades dos nossos sogros, né? Nós somos continuidade dos nossos pais. Então, se de alguma forma eu tenho alguma crítica ou alguma resistência em relação aos pais do meu relacionamento, então, na verdade, eu também tenho relação a essa pessoa. E o quanto que isso não gera de conflito, porque por ser uma extensão, é como se você rejeitasse parte do seu relacionamento. Então, vamos supor, o seu esposo. Você ama seu esposo, mas você não suporta o seu sogro e ou a sua sogra. Então, quanto que isso não é projetado também nessa relação? E como é que essa pessoa se sente, sabendo que os pais são rejeitados? Que os Sim. pais não são aceitos. Então, se não aceita os pais, mas também não aceita a própria pessoa. Sim, e é engraçado, porque muitas pessoas, eu já ouvi várias falarem assim, mas eu casei com ele, eu não casei com a família dele. Gente, isso é a É. maior ilusão que existe. É a maior Sim, ilusão. Você pode contar isso para você, mas não é verdade. Nós exato. estamos entrando num sistema e ele está entrando no nosso. E é impossível dissociar isso. E quando a gente tem filho, então, que eu já vi alguém comentando Uhum, dos sim, filhos, e aí a equação fica bem mais complexa. Por quê? Porque, como o Bruno bem falou, esse meu companheiro, esse meu namorado, esse meu marido, ele só existe porque esses pais existem. E eu só existo porque os meus existem. Então, quando eu nego, quando eu quero excluir esses pais, eu estou excluindo nele esse pai ou essa mãe ou ambos. E aí ele sente esse olhar e começa a também, às vezes, se excluir de alguma forma. E os filhos, mais ainda. Porque se eu começo a falar o tempo inteiro mal da família do meu marido, da minha sogra, do meu sogro, tudo mais, os meus filhos, inconscientemente, tá, gente? Porque esse trabalho é sempre inconsciente. Não é uma questão que a gente escolhe fazer, mas inconscientemente essa criança começa também a rejeitar essa parte nela. Porque ela escuta que a vovó é assim, que a vovó é assada, que a vovó trata a mãe assim, tarará. Então ela começa a excluir essa parte nela. E ela começa a sofrer, ela pode adoecer, ela pode ter muitas manifestações de comportamento. Então não é tão simples assim. Quando a gente entra na família do companheiro, a gente, como o Bruno bem disse, a gente está chegando por último. Lembram das ordens do amor? A ordem de chegada, nós somos os últimos, então a gente tem que chegar de forma humilde. A gente tem que chegar de um jeito realmente que olhe, escuta e respeita. Não é concordar com tudo dessa família. Mas se eu chego em cima do salto alto e digo, bom, eles que têm que me aceitar, eu sou assim e tarará, eu já chego de um jeito que todos já se sentem incomodados. Na mesma hora eles me rejeitam. E aí começam várias exclusões, né, Bruno?
Sim. E você falou, né, em relação aos sogros, mas e quando a crítica é em relação ao próprio parceiro? Muitas vezes uma crítica velada. Então, eu convivo, mas internamente eu tenho essa rejeição, eu tenho essa crítica, eu tenho esse julgamento. O quanto que isso não reverbera, e se tiver filhos envolvidos, mais ainda. Porque os filhos, eles captam, eles recebem essa carga, essa energia, esse olhar. Então, vamos supor, é o marido olhando para a esposa com muitas críticas. Os filhos vão sentir isso, como se o pai não aceitasse, não aceitando a esposa, também não aceita a mãe que habita dentro deles. E aí Sim, dá-se, né, essa confusão, esse desarranjo familiar, que muitas vezes não se manifesta de imediato, mas isso é projetado até nas relações futuras desses filhos. Então, sim, dependendo do padrão de como se relacionam a família, esses filhos projetarão nas suas relações a mesma forma. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas por que que tantas famílias são disfuncionais? É uma maldade? Não. Na verdade, é uma forma de demonstrar amor e honrar aquilo que foi aprendido e vivenciado no dia a dia. E como mudar, de alguma forma, esse padrão de relacionamento para algo mais consciente e saudável. E principalmente mais respeitoso. Eu lembro uma vez eu trabalhei numa empresa em que uma das gerentes, ela me comentou que ela tinha um trato com o marido. O trato que eles tinham é nunca, jamais, em tempo algum, criticar a família do outro. E na época eu achei interessante, eu falei assim, nossa, né? Por quê? Ela falou assim, a gente não entra em contato, a gente não julga o outro. Posso não gostar, posso não me sentir à vontade, mas não julga. E o quanto que existe de sabedoria nessa relação. Uma relação que eu sei que dura até hoje, muito estável, de muita parceria, mas quantos seguem ainda no padrão do julgamento? E às sim. vezes não é nem só em relação ao atual relacionamento, mas as relações anteriores, que sequer foram finalizadas. Mas antes, Bruno, da gente passar para esse tópico das outras Uhum. relações, eu queria ainda voltar aqui, porque tem uma pergunta e diz, bom, e se a família dele que não me aceita? E se as cunhadas não me aceitam? Então, provavelmente, lá atrás, essa entrada na família não foi a forma mais sistêmica, né? Uma forma mais respeitosa, mesmo que a gente faça sem perceber. Então, como modificar isso? Porque sempre é tempo, gente. Então, se eu posso hoje olhar para essa sogra e para essas cunhadas de uma nova forma, olhar para essa sogra e dentro de mim agradecer porque esse meu marido existe, então eu começo um processo lá dentro de mim de uma aceitação, de um novo olhar respeitoso, de baixar a cabeça, e é difícil para muitas pessoas, de baixar a cabeça e dizer sim, você chegou antes e eu respeito você e agradeço você porque hoje eu tenho meu marido. E aí, a mesma coisa para as cunhadas. Vocês chegaram antes, vocês partilharam grande parte da vida com ele e eu agradeço tudo isso. Quando eu começo a mudar esse olhar dentro de mim, automaticamente essas pessoas recebem esse novo olhar. Então, tudo começa por essa mudança interna. Não é uma mágica, não é da noite para o dia, claro que não. Mas é possível sim. Hoje mesmo, eu ouvi um depoimento assim, de uma pessoa com quem eu tive um atendimento e eu expliquei tudo isso. E aí a pessoa me deu esse feedback, falou, nossa, é impressionante como a minha relação com a minha cunhada hoje é muito melhor. Parece que flui. Eu não fiz nada, mas só de eu olhar para ela com outro olhar, a gente hoje em dia tem uma relação boa. Então, assim, é possível e é interno. Mas aí, E vindo então para o novo pro tópico que você estava trazendo, Bruno, deixa eu só complementar uma coisa que sim, você falou que é muito interessante, porque nós não vamos mudar o outro. E tem pessoas que são muito difíceis de conviver. Eu concordo, eu conheci pessoas, mas é respeitar. Eu não preciso morrer de amores, de conviver diariamente, mas respeitar. E principalmente respeitar. Se for um familiar do meu parceiro, da minha parceira, respeitar esse familiar. Eu posso ter dificuldades, eu posso ter resistências, mas eu não tiro dessa pessoa
o direito desse convívio. Sim. E se está nessa relação, a relação é de parceria. Então, o que se tem para aprender através dessa dificuldade? Então, Sim. e quantas pessoas seguem uma vida nutrindo mágoa? Alguém colocou aqui que só Sim. tem a mágoa. O que essa mágoa acarreta? Se isso não é resolvido, isso é passado para frente. Eu tenho esse caso na minha família. Eu tenho um caso de uma pessoa que nutre uma mágoa muito grande pela cunhada e que os filhos seguem projetando essa mágoa. E é uma coisa assim, de décadas. O quanto que não tem de sofrimento aí armazenado, sendo nutrido. E quanto adoecimento não traz para toda a família. Então, é importante ter essa consciência. Sim, e alguém coloca assim, e quando eu tento de tudo, mas só sabe falar mal de mim, e para todo mundo, e ser falso e tudo mais. Então, assim, o que eu tenho para dizer, a primeira coisa é, É. por mais que você esteja certa, né, do que vale estar certo, ou seja, buscar culpados e continuar sofrendo. Então, a gente aqui, com esse olhar sistêmico, a gente não fica nessa busca de quem está certo ou quem está errado. Já tudo foi e como tinha de ser. Mas a partir de agora você pode tomar um novo passo. A partir de agora você pode olhar para essa pessoa que a sua presença está incomodando e acolher isso e dizer, ok, eu dou um lugar para toda a sua raiva ser um incômodo, tudo isso, mas ainda assim eu sou grata, porque você é a mãe do meu marido. Porque sem você ele não estaria aqui. Eu sei que é difícil, eu sei que exige muito de nós, mas é o único passo, porque ficar nisso é uma provocando a outra e você está se desgastando, e você está sofrendo, e vem essa energia para você. Então, não é da noite para o dia, mas se você consegue cada dia a mais, cada dia um passinho a mais, então vem isso e você se centra e você diz, ok, se eu estou incomodando, é porque isso é dela, é algo meu que despertou algo nela. Ela vai lidar com isso, eu deixo com ela esse incômodo e eu sigo a minha parte. Qual é a minha parte? Humildemente indo para o meu lugar de pequena nesse sistema dela, porque eu sou pequena no sistema dela e ele é pequeno no meu sistema. Claro que nós construímos um novo sistema e ali nós somos os grandes diante dos nossos filhos, mas nós não deixamos de ser menores e termos que ter esse respeito com os sistemas originais. Isso é importantíssimo e eu te garanto, se você conseguir fazer isso, mesmo que seja um pouquinho cada dia, o seu relacionamento com elas vai melhorar e não apenas com elas, mas com o seu marido, porque quem mais sofre nesses casos são os filhos, né? E aí, gente, o que acontece? Essa relação fica comprometida. Então, naqueles 3 pilares que eu falei, do amor, do respeito e da troca equilibrada, que o Bruno já adiantou e que a gente vai falar também, se esses 3 não estiverem sendo observados, essa relação tende a acabar. Então, quem tem vontade de investir nessa relação precisa olhar para esses 3, porque não tem como seguir adiante e ter uma relação saudável sem isso. Sim, e eu vi aqui até um comentário de alguém que colocou que a sogra falou que ela, a esposa, tirou, né, roubou o filho. E quantas vezes, e aí eu vou trazer uma outra dinâmica, quando existe de repente um segundo casamento, só que a família tinha muito apego e a primeira relação. E aí a família não aceita esse término e a pessoa que chega depois, ela não é bem recebida. Então é um esforço ainda maior conquistar esse espaço através do respeito, sem invalidar a relação anterior. Quando a gente julga o relacionamento anterior do parceiro ou da parceira, a gente perde pontos e enfraquece a relação. Quando se tem esse reconhecimento e essa gratidão, porque graças ao parceiro anterior e graças, né, assim, de alguma forma, com o término da relação, o relacionamento atual pôde acontecer. Sim, Então, essa dinâmica é importante ser observada e não se trata de competir, porque quem entra na competição, numa relação, vai perder. Quem quer competir com a sogra ou com o sogro, a relação perde. Por quê? Porque a força maior está no relacionamento dos pais. Como entrar eu nesse queria relacionamento complementar através do também, respeito? Bruno.
Porque eu vi aqui, sou casada há 9 anos e minha sogra não gosta de mim. Isso. E me vem de te dizer uma coisa. Provavelmente esse começo foi, talvez você tenha entrado nessa família estando fora do lugar. Então, estando com a ordem invertida, chegando talvez por cima, né? E o que você pode fazer agora? Experimente fazer isso. Internamente, se diminuir. Eu sou a menor nesse sistema dela. Eu sou apenas a mulher do filho dela. Eu sei que é difícil porque você está magoada, porque você está com essa dor em você. Mas tente fazer isso. E algum dia, talvez, olhar para ela desse jeito, com esses olhos de gratidão. É impossível que ela não mude o olhar em relação a você. Talvez até expressar do seu jeito, né? Reconhecer o papel dela na sua vida. Nossa, como eu sou grata porque a senhora teve o meu marido, porque ele me faz muito feliz. Então, assim, não é fácil, né, gente? Mas é importante, como o Bruno estava dizendo, é super importante ir para esse lugar. E requer muito da gente, porque a gente tem que deixar o ego de lado, a gente tem que abrir mão de um status, de um poder, para ir para o nosso lugar. E aí aqui é muito importante quando a gente consegue ir para o nosso lugar. A gente tem um lugar certo no nosso sistema, no sistema do nosso marido, no nosso sistema atual. Se a gente está fora dele, a gente só colhe conflitos, só colhe mágoas e ressentimentos. E aí o que o Bruno falou aqui é muito importante, que é um outro tema ligado a esse. Outros relacionamentos. Todos nós tivemos outros relacionamentos. Alguns foram casados, outros não foram casados. Mas nós vamos nos vinculando a esses relacionamentos e nós não conseguimos romper esse vínculo se nós não fazemos a despedida da forma certa, com respeito e gratidão. E quantos de nós não terminam um relacionamento brigados, com raiva, e a gente segue vinculado? Então a gente vai ficando vinculado em várias pessoas, e quando a gente está nesse atual, a gente não está disponível emocionalmente, 100% disponível. E aí vem todas as questões. Alguém aqui, Bruno, também, se você puder comentar, ele perguntou, e como ficam os filhos do primeiro casamento do meu marido? Né? Que isso também é uma questão super importante para que essa relação tenha força. Primeiro, quem chegou primeiro? É importante, então, reconhecer que os filhos chegaram antes. E que os filhos têm uma mãe, por exemplo, nesse caso. Então, é não competir ou não tirar o lugar dessa mãe. Olhar para eles com respeito e reconhecer que você é a companheira do seu marido e que o seu marido tem filhos. E que esses filhos têm mãe. Isso é um primeiro passo. Então, olhar com respeito. Não concorrer. Não achar que você tem mais importância do que os filhos. Não lidar dessa forma como agora eu sou o ponto de, né, como é que eu posso dizer? Principal, né? O ponto principal passa a ter o foco e deixa os filhos de lado. Ou querer se intrometer ou agir como se você fosse a responsável por esses filhos e se intrometer e não permitir que às vezes o pai atue como pai. Você assumir o cuidado, a educação desses filhos ou dar, vamos usar o termo, né, pitaco nessa educação. Ali você é a esposa do pai. Não que isso seja menos ou pouco, mas é estar no lugar, sem críticas às relações anteriores, mas reconhecendo e respeitando. Sim. Então é uma forma de olhar. Mesmo que a gente tente ser a melhor madrasta e o melhor padrasto, nós não podemos ocupar o lugar do pai ou da mãe. Não podemos. Se nós fazemos isso, nós já não temos chance de ter sucesso nessa relação, porque nós estamos excluindo. E uma das leis sistêmicas é o pertencimento. Eu não posso excluir ninguém que tem o direito de pertencer. Então, eu posso ser a melhor madrasta, mas eu não sou a mãe. E aí, como eu faço para trazer essa mãe, para honrar essa mãe e ganhar força nisso? Eu falo dessa mãe, nossa, como
Eu dou um lugar no coração para essa mãe. Por mais que tenha sido um casamento, uma relação difícil do meu marido e tudo, eu preciso dar esse lugar para que eu possa manter, de alguma forma, essa criança ou enfim, esse enteado me olhando como madrasta, não como mãe. Eu sei que isso é difícil, a gente faz por amor diferente, mas isso tumultua, isso traz energias pesadas, isso traz enredamentos, traz todas essas questões. E alguém aqui perguntou, bom, e se eu entrei na família que é uma família doente? Gente, se a gente entra em qualquer família, qualquer um que a gente encontra, é porque eu tenho algo para aprender com essa pessoa, com essa família, e tem a ver com o meu sistema. Algo que falta no meu sistema, eu vou buscar nesse outro, e algo que falta no dele, ele vai buscar no meu. Não é por acaso. É justamente para que através dessa relação a gente consiga olhar. E se a gente não consegue, essa situação vai vir de novo na nossa vida, talvez no trabalho, numa relação com um amigo, talvez numa doença, o que Se quer que seja que repete. precisa, exato, ser visto. Precisa ser visto, né, Bruno? E você falou do pertencimento, achei interessante, porque na minha família aconteceu alguns casos de relacionamentos que terminaram e aí ninguém mais fala na pessoa, os portas-retratos, né, as fotos, em alguns casos foram inclusive recortadas para tirar a pessoa, e o quanto que isso não trouxe conflito, o quanto que isso não gerou de distanciamento e conflito na família, conflitos que persistem até hoje. Muitas mágoas ainda são nutridas por essa exclusão, por essa falta de consciência. Eu falo porque isso eu vivenciei na pele. Eu tive parentes, primos, que eu tive a relação, literalmente, eu perdi o contato, perdi o direito de ter o contato, e o quanto que isso marcou eu como criança, e para recuperar isso, com muito tempo. Então, fazer a exclusão é perpetuar uma dor e perpetuar algo que vai se projetando nas próximas relações. Sim. Deve-se agradecer, reconhecer, por mais que o término tenha sido difícil, existem coisas boas. Existe dor, mas enquanto Sempre. essa dor, essa mágoa, essa raiva for nutrida, você não está livre dessa relação. Essa relação ela não terminou. É como uma ferida que diariamente você tira a casca. Enquanto ela não cicatriza, ela não tem como, como é que eu posso dizer? Ela não tem como sarar. E quantas e quantas e quantas feridas nós seguimos, as pessoas seguem cutucando, tirando a Cultivando, casca, né, Bruno? cultivando Cultivando. e administrando aquela dor, aquela mágoa. Sim. E Anos, décadas. E quantas famílias não estão sendo, de alguma forma, destruídas por causa disso? E quando entra ainda a questão de herança, traz mais conflito ainda. sim. E eu queria trazer um tema importante que é a traição, né? Como lidar com a traição? Como olhar para isso? Como fazer, né? A traição, primeiro que a gente entende que ela nunca acontece por acaso, né? Existe sempre uma indisponibilidade, ou de um ou de ambos. E aqui, gente, não é apenas uma indisponibilidade sexual, que muitas pessoas acabam confundindo. Às vezes é emocional. Então, eu não estou mais disponível para o meu parceiro e ele não está para mim, e aí um acaba traindo. E como, né, reconstruir essa relação? A primeira pergunta é possível? Você quer? E aí cada um sabe a sua resposta. Eu e o Bruno nunca saberemos, ninguém sabe. É você quem tem que sentir. Existe o amor? Essa relação, eu quero dar uma segunda chance? Ok. Mas como que eu devo dar essa segunda chance para que eu tenha alguma mínima possibilidade de reconstruir essa relação? É, de alguma forma, me colocar no mesmo lugar de humanidade. Porque se eu perdoo, mas eu me sinto superior para o resto da vida, essa relação não vai para frente. Porque aí o equilíbrio de troca, que foi rompido com a traição, Uhum.
Ele não pode ser restabelecido. Vai ser cada vez mais essa pessoa vai se sentir devedora e você cada vez mais vai se sentir credora. Então, O é superior. muito, Uhum. exatamente, superior. Então, é muito importante entender que, num caso de traição, se realmente a pessoa resolve perdoar, ela precisa internamente enxergar a humanidade desse outro. Porque senão ela vai sempre se sentir superior e credora, essa pessoa sempre vai se sentir inferior e devedor, e essa relação vai ser um inferno. Vai ser uma coisa muito difícil de conviver. E aí os filhos envolvidos vão cada vez se sentir piores. Então, é muito importante trazer isso, que sempre vem perguntas sobre traição. Então, eu queria comentar isso, Bruno. Não sei se você quer comentar alguma coisa a esse respeito. Sim, são muitas as dinâmicas. Então, é o que você falou, não necessariamente está vinculado à disponibilidade sexual, mas também está vinculado à disponibilidade sexual. Talvez uma das partes não esteja mais disponível. E existem as necessidades, a pessoa tem esse instinto, e muitas vezes, se ela não encontra em casa, ela busca fora. Ou existe uma forma de gerar ciúmes na relação. Então, a pessoa, o parceiro ou a parceira não está disponível, a pessoa, de alguma forma, quer causar ciúmes, quer chamar a atenção e busca um terceiro elemento, uma terceira pessoa, para gerar, para chamar a atenção, para gerar esses ciúmes. São, assim, são muitas as dinâmicas, tem que se olhar cada caso e a gente não entra no julgamento do que é certo, do que é errado. Cada dinâmica de relacionamento tem o seu fundamento. Você pode ficar procurando as justificativas ou você pode olhar para o fato. É o que a Gi falou, né? Isso não te faz melhor. Se o outro lado, se a outra parte foi a parte que quem traiu, isso não faz você melhor ou pior, porque todos são humanos. Quando ambos, de alguma forma, perdem a inocência e se colocam como iguais, assumindo essa humanidade, o relacionamento tem chance de prosseguir. Quando uma das partes se sente superior e começa a ditar as regras, ele não se sustenta. É o que você falou, cada vez mais vai distanciando, até que cada um segue o seu caminho. E mais do que perdoar, pode ser estranho o que eu vou falar, mas nós temos responsabilidade nas nossas relações e nós temos uma coparticipação em tudo que acontece na relação. Então, antes de atirar pedra no seu parceiro, na sua parceira, procure olhar o que pode mais ter acontecido nessa relação. E se talvez você também teve algum tipo de contribuição. Não estou falando que aqui você estimulou, você validou, não é isso. Mas o que dentro de você pode estar sendo tocado com esse acontecimento. Sem julgar. A gente é um convite para olhar por várias perspectivas. Lógico, a gente pode olhar superficialmente, falar, o cara, a mulher, o homem são eles que erraram e apedrejá-los, ou olhar o que levou tudo isso a acontecer. Não é algo fácil, mas é possível. E nesse caminho sistêmico, gente, a gente costuma dizer que a única pessoa que não tem como ser ajudada com nenhuma constelação, nenhum atendimento, é a vítima. Aquela pessoa que vive no papel da vítima, que só busca culpados, que sempre justifica, ah, mas é porque ele fez isso, ele fez aquilo e tudo mais. Bem, essa pessoa, ela se nutre dessa vitimização. A gente não consegue ajudar, porque se você não estiver disposto a abrir mão desse sofrimento e dizer, chega, a partir de agora, eu quero me curar, eu quero olhar diferente, não tem como, porque o primeiro passo é assumir toda a responsabilidade por tudo que eu tenho de responsabilidade. E como o Bruno bem disse, num relacionamento, ambos têm responsabilidade. Não existe um bonzinho e uma pessoa que é má. Não existe isso. Sempre E, existe a indisponibilidade, uhum. existem os enredamentos de cada um, as limitações, as dificuldades. Então, assim, se eu não estou disposto a olhar para isso, eu não consigo dar um passo. E a gente, né, voltando até na primeira fala, muitas vezes quando a gente conhece uma pessoa, a gente fica ainda na fase da paixão, a gente não quer enxergar tudo que contempla essa pessoa e fica naquela fase. E muitos e muitas acreditam que através do casamento, através da maternidade, o parceiro ou a parceira vão mudar.
vão se, entre aspas, endireitar, vão começar a agir de forma diferente. Nem casamento, nem paternidade e maternidade muda a pessoa. O que vai mudar são outros fatores. E quem entra numa relação com o objetivo de mudar a outra pessoa tende a fracassar, porque a gente não muda a outra pessoa, mas nós podemos mudar nosso olhar sobre essa pessoa e essa pessoa também pode mudar se assim ela desejar. Então é não projetar na relação do tipo, se eu casar, então, vamos supor, o marido fica mais tranquilo. Eu vi alguém aqui comentando, tem pessoas que não estão disponíveis, que elas estão ainda buscando aventura e não estão prontas para um relacionamento. Muitas vezes elas cedem a uma pressão, e aqui eu não estou trazendo nenhum caso específico, nem respondendo a nenhuma pergunta, mas já o que eu já comento. A pessoa cede a uma pressão, se casa, mas ela não estava pronta para esse casamento. Só que uma das partes não quer enxergar isso. E aí, depois de um tempo, aquela dinâmica é retomada. Ou melhor, ela nunca deixou de ser, ela nunca deixou de acontecer. Mas uma das partes quer, porque agora não. Agora está casado ou casada, tem que mudar. Então, Sim. como olhar para o outro de uma forma plena? Sem aquele olhar fantasioso ou ingênuo, muitas vezes, de achar que a relação vai ser perfeita. Não, a relação vem para uma construção de ambos. Não Sim. tem uma parte melhor e uma parte pior. Não se trata de os opostos se atraem ou os iguais se atraem. Mas a atração ela é necessária para o crescimento de ambos. E tem crescimentos e construções que são uma vida inteira. Tem crescimentos e construções que têm um tempo para ser vivenciado e depois de um tempo, mesmo que haja amor, cada um segue seu caminho. Sim. Quando se tem a gratidão e o respeito, as pessoas estão disponíveis e livres para novas relações. Quando existe os outros sentimentos de mágoa, de culpa, de raiva. Bruno, você travou aqui para mim. Não sei se para vocês. Me sinalizem, por favor, se o Bruno travou ou não. Mas a Andrea me pergunta aqui, e se só um busca a mudança, ela atrai o outro que não busca? Então não se trata de êxito, mas de experiência. Então, Bruno, eu não sei se eu travei ou isso você não é o travou. ex, Gente, mas é vocês a podem me experiência. sinalizar se vocês me Né? escutam? Agora Porque eu te aqui... escuto. Travou, tinha travado, mas voltou. Tá, então a Andrea pergunta, e se só um busca mudança? Isso é uma traição ao outro? Não. Na verdade, muitas vezes acontece isso. Uma pessoa segue o seu caminho crescendo e a outra não. Ou ambos crescem para direções distintas. E é assim a vida. Muitas vezes essa relação já deu o que tinha que dar. Ou seja, já foi tudo complementado, tudo já foi finalizado. E aí os dois têm que se separar, se sentirem que foi isso que aconteceu, né? Mas aí a questão é a seguinte: como fazer essa despedida? Isso é fundamental. E para aqueles que nos ouvem aqui e que não fizeram assim, é muito importante a gente ouvir. Quando a gente vai fazer a despedida, a primeira coisa é isso, é não procurar culpados. Acabou o amor, ou ambos crescemos para lugares diferentes, vamos seguir adiante, temos filhos ou não temos filhos, mas vamos nos despedir. É aquele chorar juntos, o fim, porque é uma dor, talvez o fim de uma expectativa, né, De um do para sonho. sempre. Então é chorar juntos, sem procurar culpados e agradecendo o que eu recebi do outro e ele agradecendo o que recebeu de mim. É que ambos possam para sempre dar o lugar do outro no coração. Então, este foi um grande amor e para sempre você terá esse lugar no meu coração, independente de qualquer coisa. Ou para sempre você será o pai do meu filho e por isso eu sou eternamente grata. E isso é o que não acontece na grande maioria dos términos. Então as pessoas, elas vão para a justiça, elas vão para os litígios, elas ficam ressentidas. E o que acontece, gente?
Aí aquelas pessoas não conseguem encontrar outras pessoas, não conseguem se abrir para o amor, porque fica comprometido a capacidade de se vincular e também de se entregar para uma nova pessoa. E aí as pessoas É. falam, puxa vida, não tem ninguém no mundo, eu não encontro ninguém. Mas será mesmo que você conseguiu se desvincular dessa história toda de uma forma respeitosa e com gratidão, e você realmente agora está aberto, entregue às novas possibilidades, né, Bruno? Ou a pessoa vai se vincular a uma outra pessoa que também não está plenamente disponível. Então, ambos estarão parcialmente disponíveis numa relação parcial, não será uma relação plena, porque ambos ainda carregam questões não finalizadas previamente. E quantos relacionamentos sobrevivem, às vezes, uma vida inteira assim, parcial. E existe uma certa frustração. E não à toa, algumas pessoas costumam até buscar fora do casamento essa conexão, porque não entendem que, na verdade, a questão não está dentro de casa, está dentro do coração. Então, não é o parceiro em si, mas é o quanto que esse coração, de fato, está limpo, purificado, ou ainda carrega sentimentos não resolvidos e não cicatrizados de relações anteriores. O Então, não quanto é ele ficar está projetando. comprometido, né, Bruno? O quanto que ele está Exato. ali amarrado. E não é, novamente, não se trata do outro, é sempre de nós. E o convite, quando a gente fala de uma relação, é a gente falar na primeira pessoa. Então, como é que eu estou? Será que sou eu que estou disponível? O que que eu carrego de relações anteriores? Será que eu ainda tenho mágoa, tenho raiva, tenho alguma dívida? Eu ainda espero um reconhecimento? Ou será que eu ainda, entre aspas, devo esse reconhecimento? Pode ser que eu seja a pessoa que precisa fazer esse reconhecimento, né? Muitas vezes a gente projeta no outro a responsabilidade, mas e a minha responsabilidade? Eu Sim, terminei uma relação há 10 anos atrás, eu levei anos para fazer esse reconhecimento, mas o principal reconhecimento era interno. Lógico, muitas vezes a gente tem que falar e verbalizar, mas era interno, eu reconhecer a minha parcela e deixar com o outro a parcela do outro. Então, é assumirmos a responsabilidade, sermos sim, responsáveis pelas nossas decisões e por aquilo que nós temos que fazer, sim. né? E se alguém que está nos ouvindo, de repente diz, não, mas eu ainda quero insistir, eu ainda amo, né? É importante olhar para o terceiro pilar que nós falamos, da troca equilibrada, né? Muitas vezes você se sente dando demais e recebendo muito pouco. Mas aí a gente precisa fazer a gente tem que fazer uma reflexão, né? O quanto que eu posso dar e o quanto que o outro pode me dar. O quanto que eu dou e espero receber do jeito que eu quero e eu não enxergo o que o outro me dá. O quanto que eu dou de espaço para esse outro me dar ou o quanto que eu sufoco. E o quanto que eu sei receber. Então não é tão simples esse equilíbrio entre o dar e o receber, porque muitas vezes a gente fica ali, puxa vida, eu que faço isso, eu faço aquilo outro, tarará. Mas o quanto que eu já vou tomando essa frente, já vou fazendo porque é mais fácil, ao invés de me recolher, dar um passo atrás e dizer, não, eu faço isso e agora eu vou aguardar. E vou ver se o outro, tendo esse espaço, também vai fazer algo. Então, isso É é não muito tirar, comum nos nossos atendimentos, no campo, nas constelações. A pessoa que está se sentindo assim, muitas vezes ela está dando mais do que ela deveria. Então, a gente precisa, às vezes, fazer essa reflexão, essa análise de tudo isso, se a gente quer realmente olhar e curar essa relação. E, de novo, olhar para essa pessoa e aceitar ela com tudo que ela contém. Com sim. as limitações, com os arredamentos, com a família de onde ela vem. Então, quando eu posso olhar para essa pessoa, respeitar tudo isso, dar um lugar no meu coração e aí equilibrar essa troca, eu já estou assim a meio caminho de conseguir resgatar isso. E eu digo até por experiência própria, em determinado momento, por exemplo, eu querendo que meu marido fizesse isso e aquilo como pai, e aí eu fui perceber que eu não dava esse espaço como mãe, porque eu já achava tão mais fácil, então já naquela correria eu já ia e fazia. A partir do momento que eu dei um passo para trás, é impressionante, porque daí ele deu vários para frente, e aí ele assumiu essa função de pai de uma forma muito mais plena do que era.
Então, o quanto que a gente não está também invadindo um pouco esse espaço por amor. E aqui, gente, é muito importante. Uhum. Tudo o que a gente faz por amor. Mas existe o amor que cura e o amor que adoece. O amor Amor consciente. infantil, o amor inconsciente, o consciente. Existem vários tipos de amor. Tudo é amor. Mas a gente, para poder ter essa plenitude, esse centramento, essa felicidade, a gente precisa trazer à consciência essas dinâmicas e o nosso papel em todas elas. A gente precisa enxergar, e a relação a dois é o espelho para a gente. Todas as vezes que a gente tem um conflito com o nosso parceiro e algo dói ali dentro, é uma dor nossa que a gente precisa olhar. É talvez uma ferida muito antiga, infantil, da nossa criança interna, que está sendo ali, ó, cutucada. Então, se eu paro e olho para ela, pode ser que eu até agradeça essa pessoa por eu ter a oportunidade de olhar para isso, né, Bruno? E não tirar do outro a possibilidade, a oportunidade de olhar, de fazer, de dar. Então, fazer pelo outro, você tira essa oportunidade, inclusive do aprendizado. Um exemplo simples, é como a pessoa que é a número 1 na sala de aula, é como se ela quisesse fazer a prova por todo mundo, porque ela sabe tudo, então ela faz a prova por todos e todos passam. Mas será que as pessoas de fato aprenderam? Numa relação é a mesma coisa. O parceiro, a parceira, ele tem também que aprender, assim como nós, que somos do lado, também temos que aprender. E trazer esse espaço para que o outro cresça, para que o outro se manifeste e demonstre aquilo que sabe. Não como você quer, mas da forma como a outra pessoa pode dar. Esse respeito é muito importante e necessário. E o mesmo se projeta nos filhos, né? Dar tudo para um filho é tirar dele a oportunidade da conquista. Fazer tudo por um parceiro, por uma parceira, é tirar dele essa oportunidade também de aprender, de crescer, de dar aquilo que ele tem disponível, não aquilo que você quer ou projeta, né, na pessoa. Então, Sim, tinha uma são pergunta, Bruno, oportunidades. lá atrás, que eu estava Uhum. voltando para resgatar, e que dizia que a pessoa se separou recentemente e que esse marido não procura os filhos e que ela se sente culpada. E geralmente quando isso acontece é porque esse marido, ele não sente que esse lugar dele está respeitado, que você internamente dá esse lugar de pai para ele. Então você pode começar internamente a dar esse lugar. E se você sentir que você pode dizer isso a ele, eu sou muito grata porque você apareceu na minha vida. A nossa história foi de sucesso porque a gente tem filhos maravilhosos e para sempre você vai ter esse lugar no meu coração e no coração dos nossos filhos. Este homem começa a se sentir visto e talvez ele mude essa postura. E outra E é coisa uma, importante, só fazer um parênteses, e aqui é muito importante, é o pai que ele pode ser, é o pai que ele é, não o pai que a mãe, por exemplo, gostaria que ele fosse. É sim, aceitado do jeito que ele é. Aí nós ele pode se aproximar. sim, nós somos os pais que nós podemos ser. E os nossos pais deram aquilo que eles podiam. Ninguém consegue dar a mais do que o que tem, ninguém consegue fazer o que não pode. Então, o mais importante nesse momento para você é você cultivar no coração dos seus filhos o pai Amor. deles. Por mais que ele não visite os seus filhos, você pode fazer isso. Então, de repente, o seu filho faz algo que te lembra ele. Você diz, poxa, filho, você faz isso igualzinho ao seu pai. Que legal, né? Eu me lembro como eu escolhi um pai certo para você. Que amor que eu vejo seu em relação ao seu pai quando você faz esse comportamento. Quer dizer, você começa a trazer esse pai para a cabeça dele, para o coração dele, e você, de certa forma, ao reforçar isso, dizer, nossa, o seu sorriso é igual ao do seu pai, eu fico tão feliz, eu escolhi um pai tão bonito para você. Quando você faz isso, você está dando a permissão para essa criança amar esse pai. E mesmo que esse pai nunca o visite,
ele precisa amar esse pai. Esse pai precisa estar incluído no coração dele. Porque se esse pai estiver excluído desse coração, ele vai ter muitos enredamentos, muitos pesos sistêmicos, muitas questões. A gente não pode ter pai e mãe excluídos no nosso coração. Eles têm que estar de igual tamanho lá dentro. E a mãe pode e tem um papel muito importante nesse caso. E vice-versa, se a separação foi o contrário, e a mãe, por algum motivo, não visita esses filhos, não quer saber desses filhos, o pai pode incluir essa mãe. É muito importante. Até alguém aqui comentou que o avô ele não conheceu, que estava Uhum. excluído. Isso. Todas essas exclusões, elas pesam na alma. Você vê que hoje, depois de 40 anos, você sente isso e por isso está Segue comentando atuando. aqui. Segue É, atuando em você. Imagine se não fosse o avô, fosse o pai. É preciso que todos sejam incluídos. Então, não se sinta culpada pela separação, mas tente buscar a inclusão desse pai, ainda que seja só no coração dos seus filhos. e aqui cabe ainda um alerta, porque uma coisa é a relação do casal, outra coisa são os pais. Então, se existe divergências no casal, isso é uma coisa do casal. Agora, não se deve projetar isso nos filhos, porque tirar de um filho o direito de convivência com um pai, com uma mãe, com um avô, com um tio, isso lá na frente a conta chega. Então, tirar dessa criança a oportunidade de ter essa convivência, o tempo passa e esse tempo não volta, isso não se recupera. Muitas vezes, por mágoa, familiares acabam sendo prejudicados ou sendo usados como, como até vingança. Então, já que eu tenho mágoa e a pessoa não me respeita, não me acolhe, então eu vou atingi-lo da forma talvez mais dolorosa, que é impedir a convivência de um filho, de uma filha, com o pai, com os tios, com os avós, e o quanto que isso não traz de dor no sistema familiar. Então é separar a relação do casal com a maternidade e a paternidade. Dentro, não existe, assim, uma frase que eu trago é, não existe filhos de pais separados. Quem separa é o casal. Quando os pais estão separados internamente, esse filho tende a ter os enredamentos que a Gi falou, com muita dor e sofrimento. Isso é um fato. Agora, quando, mesmo o casal separado, mas internamente esse filho pode ter esses pais juntos no coração, esse filho está na vida. É como raízes de uma árvore. Quanto mais fortes as raízes, mais essa árvore sustenta uma ventania. Quando as raízes são enfraquecidas, no primeiro vento a árvore cai. E muitas vezes Exatamente. não tem volta. E isso que o Bruno falou é muito importante, porque às vezes pais que estão na mesma casa, os filhos não têm ambos em seu coração. Ou ele tomou partido da mãe, ou tomou partido do pai, eles estão brigando, uma relação conflituosa, e esse filho está, de certa forma, com o coraçãozinho dele quebrado ali dentro, falta algo. E às vezes filhos com pais separados têm ambos no seu coração, porque esses pais seguem cultivando o amor desse filho pelos dois, porque para sempre o seu pai e a sua mãe vão estar no seu coração, para sempre, como o Bruno falou, não existe. No nosso coração, eles convivem juntos, de igual tamanho, para sempre. Então é muito importante isso. A relação do casal, ela tem um impacto profundo nos filhos se não tiver esse cuidado, né? E a gente costuma ver, sempre quando chega uma criança com sintoma, uma criança para ser constelada, a gente olha para a relação dos pais, porque sempre existe ali algo. Ela é uma manifestação, ela é um reflexo. Então, é sempre importante a gente olhar, nosso filho está manifestando algo, deixa eu olhar para isso. O que é que está acontecendo? Deixa eu olhar para a minha relação. Se os pais estão bem, as crianças estão bem. É E sempre não tem, assim. e não tem tempo, tá? Eu coloquei, alguém colocou, coloquei meu pai no coração com 31 anos de idade. Isso é atemporal. Não importa se Sim, tem 5, 50, 100 anos. Nunca é tarde para dar esse passo e essa inclusão. nunca. E tomar os pais é tomar a vida e tomar essa força. É fácil? Nem sempre é Sim. fácil, mas é possível. E quando se faz isso, você ganha força, você nutre as suas raízes e se conecta à força dessa ancestralidade que veio através de você, que veio antes de você e que permitiu que a vida continuasse. Então, Sim, e uma das quando constelações. honramos o passado,
seguimos fortes para a vida. Se a gente exclui o passado, o futuro tende a ser difícil. E uma das constelações mais emocionantes que nós presenciamos, né, Bruno, foi um senhor de Sim, 76 anos, incluindo os pais. Foi algo sim. belíssimo, lindo, a emoção de ver esse senhor poder, aos 76 anos de idade, finalmente dar um lugar para esses pais, tirar esse peso do coração. E, gente, mesmo que os pais não estejam vivos, aonde quer que eles estiverem, eles aguardam esse reconhecimento. Eles aguardam esse lugar. É Uhum. muito importante para que a gente possa seguir adiante leve, para que a gente possa seguir o nosso caminho e não ficar repetindo o deles. Porque o que acontece quando a gente exclui, a gente acaba seguindo, a gente faz as mesmas coisas, são os padrões repetitivos. Então, a gente aqui está falando dos nossos filhos, né? Mas é importante também olhar para os nossos pais. A gente não consegue, de alguma forma, transmitir tudo isso para os nossos filhos se a gente não conseguir olhar para os nossos pais. É muito importante, E é muito. atemporal, independente se estão vivos ou não. Sejam os relacionamentos, sejam os pais, pode-se dar esse olhar. Nunca é tarde. E Nunca é se uma tarde. geração não olha, a geração seguinte vai A outra olhar. vai olhar. Então, isso vai se repetindo. Então, comece a observar a história da sua família e o que você está repetindo nos relacionamentos, nas exclusões ou nas inclusões. Bom, e nosso tempo está terminando, vai já cair, então eu quero só dizer o seguinte: nós temos os pais certos para nós, para a nossa jornada nessa vida. Nós somos os pais certos para os nossos filhos. Tudo o que a gente puder dar é o certo para eles. E nós temos os relacionamentos certos para aprender. Então, o meu marido, os meus ex-namorados, os meus ex-relacionamentos, meu companheiro, o que quer que seja, tudo vem para um Uhum. aprendizado. A gente precisa olhar para isso e se abrir para entender o que a gente tem para receber. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, especialmente do Gratidão. meu parceiro Bruno. Nós sempre fazemos constelações às quintas-feiras, das 20 às 22 horas online pelo Zoom. Quem quiser participar, nos envie uma mensagem. Nós temos, de vez em quando, cursos sobre olhar sistêmico, partilhas. Nesse momento nós ainda não temos nenhum agendado, mas vamos fazendo aqui mais algumas lives, né, Bruno? Porque eu estava com saudade. Também gostei muito, gratidão a todos pela presença, pela participação e deixo a sugestão. Então, comece a olhar a relação que você tem com seus pais e o seu olhar sobre essa relação pode ser um termômetro, um parâmetro de como você vai se relacionar com o seu parceiro ou parceira. Então, se está difícil entre você e o seu relacionamento, olha para cima e veja como é que é o seu olhar perante eles. Agradeço aqui, o Fê colocou, né, Fernando colocou e também levou 29 anos para se aproximar do pai. Gratidão também ao Willy, que faz aniversário hoje, está aqui presente. Ah, Então, parabéns! então, agradecemos a todos e Muito obrigada. em breve marcaremos mais. Gratidão a todos, uma Sim! excelente semana. Boa noite a todos, gratidão Boa e até a noite. próxima! Até a próxima.